boa noite, tudo bem? Estamos aqui na nossa live que eu te convidei hoje à tarde. Nós vamos falar a respeito de gastos desnecessários. Aprenda a identificar esses gastos desnecessários, porque aí você vai poder cortar esses gastos imediatamente do seu orçamento. Foi esse assunto que eu separei para hoje. E sabe, são assuntos que os meus alunos demandam. Eles falam para mim: Evanilda, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Falo: aguarde aí que vou trazer informações para você bem fresquinhas. Então, vamos lá. Eu preparei todo o material aqui para passar para você, para falar sobre estes gastos desnecessários que você pode cortar do seu orçamento. Mas vamos lá. Como é que você identifica estes gastos desnecessários? Primeira coisa que você precisa fazer é ter controle desses gastos. Conta aí para mim. Você já tem o seu orçamento? Porque para ter controle, você precisa anotar, você precisa saber no que você gasta, quanto que você gasta. E você pode falar para mim: nossa, Evanilda, mas isso aí é óbvio. Todo mundo tem orçamento. E isso não é verdade. Mas muita gente não tem orçamento. Não sabe nem como fazer, nunca fez orçamento na vida. Pois é, então muitas e muitas vezes eu tenho que ensinar o cliente a fazer um orçamento. Porque ele nunca fez. Porque se o orçamento não é feito, como é que você vai controlar? Porque só pode ser controlado os dados que você tem uma base confiável. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre a importância de você ter o orçamento. Porque realmente poucas pessoas fazem esse orçamento. Mas mesmo aquelas que fazem o lançamento, que pode ser numa planilha, pode ser numa agenda, pode ser num caderno, não importa. Tem um outro detalhe: você vai precisar olhar para esses números para tirar conclusões. Você precisa ficar de olho no próprio dinheiro. Então, ter orçamento para ter orçamento, isso é muito pouco. Você vai precisar ficar de olho. Então, inclusive, o que eu faço para os meus alunos? Eu forneço uma ferramenta, eu forneço um modelo de orçamento, que é o orçamento que eu uso no meu dia a dia. E o que tem? Como é que é esse orçamento? Ele é um orçamento prático, é um orçamento simples, mas muito eficaz. O que é uma coisa eficaz? Uma coisa eficaz é aquela coisa que funciona, que dá resultado. Porque não adianta nada você fazer um orçamento enorme, detalhadíssimo, e ele não revelar para você o que aconteceu com o seu dinheiro no mês. Lembre-se do seguinte: o que não pode ser medido, não pode ser controlado. Então, o primeiro item da história toda, de você poder identificar esses gastos desnecessários, você precisa ter controle. E esse controle pode se chamar de orçamento mensal. Precisa ter orçamento, você pode estar se perguntando aí: eu posso usar esses aplicativos que tem online? Pode também, não tem problema, não tem restrição. Um detalhe único: esse aplicativo seu precisa te dar a resposta certa. O que é a resposta certa? Quanto que entrou no meu orçamento, no meu bolso durante o mês, aonde foi parar o dinheiro e qual é o saldo que eu tenho, que saldo que está faltando no meu dinheiro. Então, o orçamento precisa ser o quê? Uma peça confiável. Então, essas anotações que você vai fazer, você precisa, na realidade, acreditar nelas, saber que elas são corretas e espelham a realidade do seu dinheiro. Então, você pode escolher o modo que você quiser controlar, não tem importância. Para os meus alunos, eu forneço o modelo, que é o orçamento que eu uso, é um orçamento prático do dia a dia. Mas você usa um modelo que funcione, que dê resultado para você, porque você precisa saber onde é que o seu dinheiro foi parar. Então, se a sua ferramenta te dá essa resposta, na hora que eu pego essa ferramenta, eu sei aonde é que o meu dinheiro foi parar, tá ótimo. Pode continuar com esse controle. Então, a primeira coisa que eu falei para você: tenha controle do seu dinheiro. Ok, você já tem o controle, você fez os números todos, estão todos lá lindos e maravilhosos. Ok, agora você precisa analisar o orçamento.
Claro, você fez o orçamento todo lindo e maravilhoso e deixou ele guardado, não olhou para ele, não vai dar muito certo. Então, você precisa colocar os olhos lá no seu orçamento. E eu falo para os meus alunos o seguinte: olhos de ver. Aí você pode falar para mim, nossa, Ivanilda, olhos são para ver mesmo. Pois é, mas quando eu falo nisso, olhos para ver, é olhos de análise. De você olhar para os seus números e entender o que esses números estão dizendo para você. Porque se você faz um orçamento lindo e maravilhoso, coloca na gaveta e não olha mais, ou você deixa lá no seu computador guardado e não analisa, não vai adiantar nada. Ah, eu tenho planilha, eu anoto. Anotar é o passo número 1. O passo número 2 é você analisar. Por quê? Na hora que você for analisar, esses números vão te revelar uma verdade. Que pode ser uma verdade ótima, nossa, espetacular, meu orçamento está lindo. Ou ele vai dizer para você, fique atento aqui que você pode melhorar. E sempre se pode melhorar, não é verdade? Porque aí, quando você analisa, você pode ver, realmente, aqui eu posso melhorar, aqui essa despesa não está inadequada, eu posso eliminar do meu orçamento, ou você pode ver também oportunidades de investimento. E essa oportunidade de investimento pode ser compra antecipada com desconto, compra antecipada com pagamento à vista, ou não comprar nada, você deixa para depois, você guarda o dinheiro, coloca o dinheiro para trabalhar para você e depois você vai lá e compra o bem que você quiser ou a necessidade que você tem agora, depois você realiza, você consuma, né, a compra, mas faz o planejamento. Então nós já falamos de você fazer o orçamento, de você analisar o orçamento e quando você analisa, você verifica se pode melhorar, que oportunidades você pode aproveitar e se ali já há coisas que você pode excluir, que você não precisa manter no seu orçamento. Mas já já nós vamos te dar sugestões do que você pode cortar do seu orçamento. Mas vamos avançar. O que mais que você pode fazer? Orçamento, análise e organize sua rotina. O que isso tem a ver? Eu gosto de trazer aqui para as nossas lives exemplos práticos, exemplos de alunos que eu estou atendendo agora e que eu posso dar um exemplo. Então, ontem, passando aqui no atendimento, eu falei isso com o cliente. Como é que está a rotina da casa? Ele disse, olha, nós trabalhamos muito por aqui. Eu falei, tá certo. É um casal que tem um filho adolescente. Eu falei, bacana. Você, perguntei para o marido, no caso, né? Falei, você sabe fazer compras? Ele falou, sei fazer compras, sei escolher no supermercado, sei fazer tudo isso. Eu falei para ele, você está ensinando seu filho? Ele disse, não. Falei, pois é. Porque um filho adolescente, acho que tem por volta de 12, 14 anos mais ou menos, não tenho certeza, ele pode em alguns momentos quebrar um galho e ir lá fazer uma compra se os pais estão sobrecarregados, né? Os dois pais trabalham fora. E ele pode fazer muito bem quebrar um galho, digamos. Ele pode fazer algumas compras, mas ele precisa ser treinado para isso. Por quê? Quando você organiza a sua vida, elimina da sua vida uma coisa chamada bagunça, fica tudo mais fácil. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você não controla, vamos considerar a bagunça, dois tipos de bagunça. A bagunça com seus números, com as suas contas. Porque se você não tem tudo isso organizado numa pasta, num envelope, num determinado arquivo, pode ser que você perca contas, pode ser que você deixe passar o dia de pagar, aí você paga multa, paga juros. Então isso é o quê? Desperdício. Você está pagando como atraso uma coisa que você não precisaria atrasar. Então é importante você organizar a sua rotina. Então essa é a rotina aqui de papelada mesmo, né? E essa papelada está cada vez menor. Por quê? Porque está tudo online. Mesmo assim, você precisa ter o controle para você saber que naquela determinada data vai vencer tal documento que você precisa tomar providências. Mesmo quando você coloca no banco contas em débito automático, você precisa analisar a conta. Para saber se a conta veio adequada ou não, se você está gastando muito, se precisa... No caso da água, por exemplo,
Você precisa saber se tem vazamento ou não, se você precisa mandar fazer uma revisão nos registros. Então, tudo isso você vai pegar onde? Na hora que você analisa o documento. E o documento pode ser físico ou pode ser online também, mas precisa examinar. E outra coisa também, que a organização vai ajudar você a evitar desperdícios. Daqui a pouquinho a gente vai falar de compras. Mas será que você, por acaso, não comprou alguma coisa na sua casa de forma duplicada? Você já tinha aquilo e não precisava comprar outro? Por quê? Você não se planejou antes de comprar. Então, a organização da rotina, ela beneficia o seu bolso de várias formas. Porque evita que você atrase os pagamentos e que você compre de forma desnecessária ou antes da hora. Às vezes você passa no supermercado correndo, compra alguma coisa porque você acha que está faltando e não estava. Você tinha esse produto na sua casa, só você não pesquisou direito. Então, a organização é muito importante quando se trata de dinheiro. Agora, quando você se organiza também, você ganha tempo, né? A economia não é só de financeira, não é? Que você evita juros e multa e desperdício. Não, é de tempo. E tempo é uma coisa preciosa nessa vida nossa moderna, né? Então, vamos mais um passo aqui que eu separei para falar para você. Planeje a vida da família. Planejar a vida da família, já pegando o gancho do assunto anterior que nós falamos, não é? A respeito de você organizar a rotina. O Planeje Sua Vida é um planejamento um pouco mais longo. Porque você precisa reservar um tempo para você fazer um planejamento de algo que você quer economizar. Vamos falar, por exemplo, nós estamos aqui no começo do ano e acredito que quem tem filho, por exemplo, fez a compra do material escolar há pouco tempo. Mas as escolas, muitas delas, te passam a lista de material do ano seguinte ainda no ano anterior. Então você pode fazer as compras com antecedência. Uma aluna minha aqui, por exemplo, ela morava em determinada parte da cidade. O que ela fez com as outras mães? Ela combinou que ela ia no centro de São Paulo, que ela faria as compras. Então ela comprou para um grupo de mães uma série de materiais, mas assim, maior volume. Ela se deslocou na cidade, ela foi comprar, comprou antecipadamente e comprou muito bem. Por quê? As mães todas fizeram com antecedência. Elas planejaram para isso. E nessa organização, um momentinho aí que eu vou tomar só uma aguinha. E nessa organização, ela pôde economizar o dinheiro dela e economizar também o dinheiro das outras mães. Por quê? Pensou tudo com antecedência, reuniu um grupo e foi tomar uma providência. Com antecedência. Mesma coisa tem a ver com férias. Se você vai viajar de férias, você planeja antes para onde que eu vou, começa a verificar se tem pacote de férias ou não, começa a verificar se você tem condição de aproveitar oportunidades. Então, aproveite até a vida. Quando você aproveite mais a vida, porque se você se organiza muito bem, o que acontece? O seu dinheiro rende mais. Tudo isso tem a ver com planejamento. E planejamento demora um pouco mais mesmo, porque você vai analisar possibilidades, você vai fazer levantamento de orçamentos, você vai, com esses orçamentos na mão, verificar como é que você pode negociar e tirar mais proveito daquela ou daquelas ofertas, não é, que você vai procurar. Então, percebe? Quando você quer realmente eliminar gastos da sua rotina, você precisa planejar. E planejar vai trazer tranquilidade financeira para você e para sua família também. Porque eu falei aqui várias coisas que você já pode fazer antes de eu te passar aqui o que dá para você eliminar do seu orçamento. Então vamos lá. Quando você está fazendo essa revisão, por exemplo, você fez lá o seu orçamento, a primeira sugestão que eu disse, para você ter controles, você pode rever o seu contrato com a TV a cabo. Porque muita gente está cancelando os contratos da TV a cabo, ou então está reduzindo bastante o número de canais. Por quê? Porque as ofertas agora na internet aumentaram.
você tem outras oportunidades para assistir outros conteúdos e simplesmente a TV a cabo, que era muito interessante há tempos atrás, já não é mais. Então, dá uma olhada na sua TV a cabo para ver se ela continua atendendo a sua necessidade. Outra coisa, alimentação fora de casa. Esta semana mesmo, atendendo também outro cliente, ele disse que às vezes se chega em casa e não tem muita coisa para fazer. Ou seja, não tem muita coisa na despensa, não se pensou com antecedência e de repente ali as pessoas se veem sem muitas opções de fazer alimentação em casa e acabam saindo às pressas para comer em algum lugar. Ou seja, podiam ter feito um planejamento, comprado alimento de qualidade, comido super bem e acabam na correria indo comer em qualquer lugar. Por quê? Porque não prepararam a despensa da casa para fazer as refeições em casa. Então, dê uma olhada nisso, que aquela organização da rotina vai beneficiar você bastante. Supermercado, pois é, acredite se quiser que tem muita gente que vai em supermercado sem lista. Semana passada atendi uma cliente que começou a desenvolver um projeto conosco aqui, um projeto personalizado. Ela disse que na frente da casa dela tem um supermercado, que ela atravessa a rua e vai no supermercado a hora que ela precisar. E eu perguntei, você tem uma lista quando você vai fazer as compras? Ela disse, não, eu só atravesso a rua e vou. Imagine que planejamento zero ela não tem. E ela disse para mim mesmo, nossa, a gente nunca fez lista para ir no supermercado. Simplesmente atravesso a rua e vou. E claro que ela me disse, nossa, os nossos gastos de supermercado são muito altos. Claro, sem planejamento. Então, a alimentação, primeiro, fora de casa, ela não planeja, porque agora ela não está podendo comer fora de casa. Chegou num limite que o orçamento está praticamente esgotado, não é? Mas também não planeja as compras do supermercado. Então, você precisa planejar e verificar se o orçamento, do supermercado que você escolheu para fazer as compras está dentro do seu orçamento. Por quê? O que pode acontecer? Você está fazendo compras num supermercado muito caro. Eu estou em São Paulo, capital. Aqui nós temos vários tipos de supermercado. Tem desde o supermercado mais simples até o supermercado mais sofisticado. Então, dependendo do que você vai buscar, do que você vai comprar, você escolhe um ou outro, porque tem vários. Dependendo de onde a pessoa está situada, às vezes as opções não são tão grandes como aqui onde eu estou, que é São Paulo, a maior cidade da América do Sul, claro, tem muitas opções. Mas você precisa ver que opções você tem aí do seu lado. Por quê? Porque compras de supermercado e compras com alimentos, nós fazemos a vida inteira. Então, são despesas que precisam ser levadas em consideração. Porque são despesas fortes no nosso orçamento que vamos levar para a vida toda. Nós vamos comer 3 refeições por dia, pelo menos, né, ao longo da nossa vida toda. Então, o planejamento de compras de mercado, ele é importante para evitar despesas desnecessárias aqui no seu orçamento. Outra coisa que eu separei aqui para vocês, gastos com celular. Tem celular pré-pago, tem celular pós-pago, você precisa examinar o seu pacote. Porque num determinado momento que você contratou o seu pacote, falou, nossa, esse aqui é para a minha necessidade atual. Mas depois de um ano, a sua necessidade pode ter mudado. E você continuou com o mesmo pacote. Então, uma vez por ano, pare e examine os seus gastos com o celular. Os seus gastos podem ser menores. Questão de examinar. Então, o que eu já falei para você? Revisão da TV a cabo, alimentação fora de casa, supermercado, gastos com celular. Mas tem mais, separei mais aqui para você. Compras em excesso, inclusive com alimentação. Se eu falei para você que às vezes, como esse aluno meu, chegou em casa e não tinha muita coisa para fazer, teve que comer fora porque não se planejou, do mesmo jeito, tem muita gente boa que compra alimento e não consome. Esse alimento é perdido e vai para o lixo.
Quando você, se por acaso seja esse for o seu caso, se você por acaso jogar alimento fora, olha para as moedinhas que você está jogando fora. E dependendo do que você está jogando fora, você não está jogando moedinhas não, você está jogando notas inteiras. Por quê? Porque você precisa comprar apenas o que você vai consumir. Aqui em São Paulo agora, nós estamos nos dias, assim, num período de muito calor. Então, dependendo da fruta que você compra, ela vai estragar. Se você deixa fora, se você não faz o acondicionamento correto para colocar na geladeira, se você comprou demais e quem você estava esperando que consumisse a fruta decidiu não consumir. Então, isso é planejamento doméstico, é economia doméstica. E muita gente nem olha para isso. Então, tem muito cliente, olha, é raro o cliente que eu pergunto o seguinte: na sua casa tem desperdício? Olha, eu tô aqui pensando que cliente será que falou para mim que na casa dele não tinha desperdício. Quando você desperdiça, isso quer dizer o quê? Que você está jogando fora o seu dinheiro. Quer despesa desnecessária? Olhar para as despesas desnecessárias? Olha na sua casa o que você joga fora. Se é que você joga fora, né? Eu venho de uma família de muitos irmãos, então eu fui criada numa família que se economizava muito. Então, até hoje me assusta quando o cliente fala para mim: não, eu jogo fora, sobrou comida, eu não congelo, eu não guardo, eu não vou comer no dia seguinte, não, vai para o lixo. Eu já ouvi isso. Se você quer valorizar o seu dinheiro, se você quer evitar gastos desnecessários, presta atenção aqui na alimentação que você consome, se você compra só o necessário. Outra coisa que eu deixei aqui, dois pontos aqui no final, pra gente finalizar isso daqui a pouco eu vou revisar. Compras por impulso. Quantas pessoas compraram aquela peça, aquele sapato? Nossa, Ivanildo, mas estava ótimo. Eu comprei mesmo porque estava um excelente preço. Eu falei, ok. Quantas vezes você usou o sapato, a blusa, o jeans, a jaqueta? Muito pouco. Às vezes, as minhas clientes, não só as mulheres, viu, que compram por impulso, os homens também. E às vezes o impulso dos homens custa mais caro. As mulheres querem blusinha, rasteirinha, sandalinha, e os homens querem relógios, querem trocar os celulares. Então são produtos também de valor maior. Então, nesse caso, compras por impulso, meus alunos já conhecem as 3 perguntinhas mágicas. O que eles fazem? Vou mostrar para vocês. Eles usam esse papelzinho aqui, ó. Pega esse papelzinho aqui, coloca 3 perguntinhas nesse papelzinho. Eu posso, eu preciso, tem que ser agora? E cola no cartão de débito ou no cartão de crédito. Por quê? Só pode comprar se, ao responder as perguntinhas, as respostas forem sim, sim, sim. Se por acaso tiver uma resposta não, não pode comprar. Primeira perguntinha, eu posso? Se a pessoa não puder, não tiver caixa, não tiver dinheiro para pagar à vista, não compra. Eu preciso? A pessoa tem que pensar para ver se ela precisa mesmo daquilo que ela quer comprar. Tem que ser agora? Essa perguntinha é uma delícia, porque às vezes você não precisa comprar agora. Você pode comprar no mês seguinte. Aí, quando você tem aquele lindo orçamento que eu falei no começo da nossa conversa aqui, o que acontece? Com esse orçamento você vai verificar. Você pode até precisar, mas talvez não seja para agora. Você pode esperar um momento mais interessante lá na frente. Então, são questionamentos que você precisa fazer. Quer cortar gastos desnecessários? Use aqui a sua super mega blaster ferramenta, que é o seu cérebro, a sua capacidade de análise. Porque quanto mais você sabe, quanto mais você analisa e aplica na prática tudo o que eu estou falando aqui para você, o resultado é certo. Compras por impulso. Coloca as 3 perguntinhas mágicas aí, bem coladinho no seu cartão de débito e crédito, e usa as perguntinhas toda vez que você for comprar. O que mais? Por último, aqui eu deixei um maravilhoso, que é o chamado cartão de crédito. Pois é, muita gente me manda mensagem pelas redes sociais, me manda
e-mail até, falando: Evanilda, socorro, eu estou sendo aqui, como é que eu vou dizer, atropelada por uma fatura de cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito não é o dinheiro, né? Ele é dinheiro, mas é dinheiro de plástico, né? Não é aquele dinheiro que você usava antes, eu usava, porque hoje, cada dia nós estamos usando mais o dinheiro de plástico do que o dinheiro de papel, e você passa na maquininha feliz da vida. Aparentemente, você nem sente que está gastando dinheiro. Quando, na verdade, em breve, você vai receber uma confirmação que você gastou dinheiro sim, e gastou o seu dinheiro porque veio uma fatura espetacular para você pagar. E aí as pessoas falam: nossa, esse cartão de crédito me mata. E eu muito gosto de brincar com o meu cliente, eu falo assim: escuta, esse cartão de crédito seu saiu sozinho da sua bolsa, da sua mochila, da sua carteira e foi lá para a maquininha, e agora você tem que prestar mais atenção ainda, porque os novos cartões você nem coloca na máquina, você só aproxima. Aí depois você coloca a sua dica. Tô confundindo aqui. Alguém aqui tá agradecendo as dicas, né? Aqui tem uma pergunta que legal: como fazer acordo com menos juros? Olha, para fazer acordos você precisa de um passo a passo. Muito legal, numa das lives aqui, fica comigo, eu vou te convidar para essa parte. Aliás, por falar em convite, eu já tenho um convite que você pode assistir na quinta-feira, dia 19, às 20 horas. Eu vou dar uma aula inteirinha a respeito de como organizar a sua vida financeira. E eu já quero te convidar. Então vai ser na próxima quinta-feira, dia 19, às 20 horas, eu vou te ensinar como organizar a sua vida financeira. Então eu vou verificar se consigo fazer, encaixar um pouquinho aqui a respeito de como você vai fazer para pagar menos juros na hora de pagar os cartões. Esse é um assunto bem interessante, e esse dá até uma live inteira, porque envolve endividamento. Eu vou ver se consigo encaixar. Eu tô vendo aqui, não sei falar esse nome, né? Mas, ok, fica comigo que eu trago esse tema aqui também para nossas aulas, para nossas lives, né? Então, retomando, eu estava falando do cartão de crédito. Pois é, você precisa dominar o cartão de crédito. Dá licença só um pouquinho. Vou pegar uma pastilhinha aqui, porque senão vai secando a boca. Estava falando do cartão de crédito, porque ele é uma ferramenta excelente se você souber usar. Além de ser ferramenta excelente, o que ele é? Ele é uma ferramenta prática. Você não está levando dinheiro em algumas capitais. Há a questão também de segurança, não é? Que antes você podia andar com dinheiro na carteira, dinheiro no bolso, sem problema algum. Agora também tem essas questões de segurança. Então, o cartão de crédito possibilita isso. Mas não quer dizer que ele vai ficar descontrolado. Você precisa controlar o seu cartão, porque aí você sabe onde você está pisando, né? Não é para esperar que a fatura chegue lá daqui a alguns dias, daqui a um mês. Não. Você vai controlando a fatura do cartão ao longo do tempo. Mas vamos lá. Estou quase finalizando aqui. Eu queria fazer essa revisãozinha aqui com você. O que dá para você eliminar no seu orçamento? Primeiro, você tem que ter um orçamento, cuidar dele, analisar, ver possibilidades de melhoria, que eu falei na primeira parte aqui da nossa conversa. Na segunda, eu te trouxe 7 sugestões. TV a cabo, para você verificar o contrato. Alimentação fora de casa, você se preparar para evitar alimentação fora de casa, ou quando você for se alimentar fora de casa, você curtir a alimentação fora de casa, né? Porque aí você pode deixar para datas festivas, né? Comemoração de um aniversário, de uma conquista de alguém da família. Tudo isso é legal, mas você pode planejar com antecedência. Supermercado. Aprender a comprar no supermercado. Inclusive levando lista do que você vai comprar, lembrando que você tem que ver em casa exatamente o que você precisa comprar.
Gastos com celular, rever o plano uma vez por ano, para ver se eu continuo usando o pós-pago ou se está na hora do pré-pago, se eu preciso fazer uma pesquisa entre as operadoras, como é que eu vou gastar menos e tendo também o mesmo pacote de serviços que me atende. Compras em excesso, evitar compras em excesso, especialmente em alimentação, que quando você descarta o alimento, você está fazendo o quê? Jogando o seu dinheiro fora. Compras por impulso, passei para vocês as 3 perguntinhas mágicas. Eu posso, eu preciso, tem que ser agora? Coloca no cartãozinho, deixa junto com o cartão de crédito ou cartão de débito. E por último falamos cartão de crédito. Você tem que dominar a fera, porque muita gente é dominada pelo cartão de crédito. Igual o dinheiro, né? Muitos são escravos do dinheiro. E não o contrário, você tem que mandar no dinheiro. Mas para você mandar no dinheiro, você tem que assumir a sua responsabilidade com relação a ele. Então precisa daquele famoso controle que eu falei no comecinho da nossa conversa. Já estou finalizando, mas quero reforçar e te convidar para quinta-feira, porque as nossas lives acontecem às segundas e quartas, às 21 horas. Mas na quinta-feira, a aula Como Organizar Sua Vida Financeira vai acontecer às 20 horas, certo? Então você precisa ficar ligado, coloca aí na sua agenda, convida seu amigo, seu familiar, seu parente para estar comigo na quinta-feira para saber como organizar a vida financeira. Ok? Estou finalizando por aqui. Uma boa noite para você, foi muito legal você estar aqui comigo e eu espero que você aproveite todas as dicas que eu te passei aqui hoje, tá bom? Até breve!